para a gente, então, dar início à cerimônia. Direto aqui? Diz que você tem que abrir, então diz. Bem, parece que eu tenho mesmo múltiplas funções aqui, não é? Bom, mas é um grande prazer receber aqui no nosso seminário o professor Dr. Kleber Prodanov, que eu conheci como pró-reitor de pesquisa dessa universidade, e hoje é secretário de Ciência e Tecnologia do governo do Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma, um cargo extremamente importante. O Rio Grande do Sul tem uma comunidade científica atuante, tem muitas universidades, institutos de pesquisa, que tem uma tradição de desenvolvimento científico e tecnológico, e, portanto, a presença do professor Kleber aqui no nosso seminário vem confirmar a importância do seminário do ponto de vista daquilo que nós pretendíamos desde o começo, que era ter um foco na região sul da Academia Brasileira de Ciências e um estímulo à comunidade científica da região sul, especialmente naquelas áreas voltadas para as questões ambientais e, mais especificamente, para a questão de água e saúde humana. Como nós já discutimos desde o primeiro dia, água e saúde humana têm um papel fundamental hoje no desenvolvimento das nações, no desenvolvimento de regiões, de municípios, de estados. E, portanto, este seminário está enfocando pela primeira vez um assunto que seguramente terá alguns desdobramentos. Esses desdobramentos serão várias atividades que vão desde a educação, secretário, a educação continuada, a educação nas escolas, a capacitação tecnológica e avançada, mas também a projetos que seguramente vão ter um alcance bastante importante no futuro. Uma das ideias, por exemplo, que surgiu, só para dar uma das ideias, hoje nós tivemos, entre ontem e hoje, duas ideias muito importantes. A primeira foi a sugestão de um dos participantes da reunião de incluir cursos de educação sanitária para os alunos de primeiro e segundo grau, o que é muito importante do ponto de vista de uma educação continuada sanitária, né? E a segunda foi uma proposta do diretor da Sabesp, Américo Sampaio, e do José Paulo, sobre integrar mais o setor público com o setor universitário, e, com isso, nós vamos organizar uma reunião entre secretários de Educação, secretários da Saúde e secretários de Meio Ambiente dos estados. Pretendemos fazê-lo aqui, nesta universidade, com a ideia de integrar mais estes processos, né? Ficou também claro que a participação dos alunos de graduação e de pós-graduação também foi bastante interessante nesta reunião. É uma mobilização importante, né? Não foi só uma assistência, mas uma participação ativa, de modo que nós estamos atingindo os objetivos. Amanhã nós vamos promover a Carta de Novo Hamburgo, né? Onde vamos tratar do assunto fundamental, que é as principais prioridades na questão da água e saúde humana para o Brasil e para a região, de modo que, com esse relato, eu gostaria de encerrar minhas palavras agradecendo muito, em nome da Academia Brasileira de Ciências, a sua presença para, sem dúvida nenhuma, dar o peso maior para o nosso seminário. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos.
Gostaria de agradecer o convite para participar do Simpósio Água e Saúde Humana, promovido aqui pela FEVAL, em parceria com a ABC, fruto aqui do trabalho importante desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental na FEVAL. Foi o primeiro programa de pós-graduação implantado aqui, né? Foi o primeiro mestrado, depois o primeiro programa. Ele é extremamente importante na construção dessa instituição, que hoje é uma universidade, que começou a se estruturar a partir desse programa. E quando eu recebi o convite do SPILC, realmente estava bem difícil, porque, o senhor sabe, professor Tundizi, as atividades, às vezes, de Estado, elas nos requerem um movimento por todo o Estado do Rio Grande do Sul, e, às vezes, as agendas não conseguem se compatibilizar, tanto é que eu não consegui estar aí ontem, nem hoje pela manhã, mas vim aqui prestigiar, principalmente porque sei da importância que o tema tem, a importância do trabalho que é realizado, e também do alto grau de amizade e estima que eu tenho aqui, principalmente pelo professor João, pelo professor Fernando Spilk e o professor Tundizi, que é um amigo não de longa data, mas que aprendi a admirar, porque ele tem um contagiante vontade de fazer as coisas diferentes, de tocar esse país para frente e de tornar esse país bem melhor. Então, agradeço aí a todos os organizadores, todos os parceiros e todos aqueles que têm trabalhado aqui até esse momento e também hoje e no fechamento. Professor, eu também sou um provocador, e aí acho que não vou fazer uma conferência como está no jornal, professor Spilk, né? Apenas trazer o meu apoio, mas fazer algumas provocações, professor. Primeiro, eu acho que essa questão da Carta de Novo Hamburgo é fundamental, e estou aqui com a minha equipe técnica e também de imprensa. Eu acho que devemos fazer um link com a nossa página web e fazer alguma coisa também de propagação a todas as universidades e todos os programas através da nossa secretaria, mostrando os resultados desse trabalho, e também para todas aquelas empresas e organizações de governo que têm trabalhado com a questão da água, com a questão do saneamento e com a questão da saúde humana. Então, acho que é uma coisa que a Secretaria pode ajudar a potencializar, a divulgar os resultados desse encontro. Outra questão que eu venho falar é que esse é um tema extremamente oportuno e extremamente atual. A água, a qualidade de vida, a questão da sociedade está presente aqui, principalmente num lugar que se chama Vale do Rio dos Sinos, né, onde o marco geográfico aqui é o rio, o marco geográfico aqui é a água, a presença da água. Provavelmente essa região não seria como essa se não tivesse o rio, e que permitiu não apenas o acesso, mas permitiu, no primeiro lugar, a subsistência e depois o desenvolvimento de toda uma área aqui que vai da várzea do Lago Guaíba até a encosta da Serra Gaúcha. Então, é muito presente na nossa vida a importância do rio, a importância da água. É tão importante, que às vezes se torna até banal. A gente passa pelo rio, a gente vê a água, a gente abre a torneira, a gente toma a água, né, engarrafada, e não dá a devida importância. É tão importante que, há poucos dias, nós sofremos um problema extremamente grave causado pela cheia, né? Então, uma cheia que teve uma proporção bastante grande, maior, acredita-se, em alguns, do que a cheia de 1965, né? E, provavelmente, quando chegar o mês de fevereiro, nós vamos ter uma tremenda de uma estiagem, e nós vamos estar aqui enfrentando um problema de falta de água. Então, nós não temos uma capacidade muito grande de planejamento e pouca incidência sobre a questão da água, seja ela no curso do rio, seja ela na sua utilização para consumo humano, seja ela como um canal onde nós temos não apenas o rio, mas temos todo um ecossistema produtor de saúde ou não. Então, essas discussões que estão sendo levadas aqui, eu acho que são extremamente importantes, principalmente apoiada pela experiência de outras empresas, como a Sabesp, que a gente conhece o papel que tem há muitos anos desempenhado em São Paulo, em projetos assim extremamente audaciosos, né, inovadores. Também a contribuição da ABC, da academia,
que com o professor Jacó que tem uma liderança que é extremamente importante e que eu ressinto que o Rio Grande do Sul às vezes está um pouco afastado, professor. E a gente tem feito uma costura bem grande para a gente ter cada vez um envolvimento maior, tanto com a ABC, tanto com o SBPC, que a gente possa aprofundar todos esses laços. E o programa de pós-graduação, que aqui dá a sustentação na formação de recursos humanos e também no desenvolvimento de pesquisa e na possibilidade de ofertar essa pesquisa, esse conhecimento à sociedade. E conversar antes com o professor Tundizi. Professor Tundizi, preciso conversar seriamente com o senhor, porque às vezes a gente ouve e vê cada barbaridade sendo realizada, ou às vezes cada experimento que vai ser realizado, né? Às vezes são maus projetos e às vezes é muito recurso apoiando maus projetos. E aí, professor Spilk, fica aqui o desafio ao senhor, ao professor Tundizi, né? Embora a água seja um tema extremamente importante, principalmente ligada à saúde humana, e seja um desafio ao Rio Grande do Sul, tanto do ponto de vista hoje, que a gente está migrando de uma agricultura tradicional para uma cultura irrigada, e a gente está observando aí a venda de equipamentos para jogar água nas nossas plantações, e é para jogar água, né, porque a gente vai para Israel e vê lá o gotejamento, e aqui a gente tem abundância, então a gente joga água, né? Então molha. Então a gente percebe que há esse movimento, por exemplo, de utilização de todo o recurso hídrico, hidráulico, todo o recurso de água do Rio Grande do Sul, seja ela do solo ou do subsolo, e que a gente percebe que é um caminho importante para a manutenção da atividade produtiva, mas até que ponto isso está calculado, está pensado, nós estamos fazendo o caminho certo. Talvez resolvendo um problema rápido da agricultura, mas criando um problema ambiental, talvez, quem sabe, muito caro para reverter, ou até, quiçá, irreversível, visto aí os dados ontem divulgados nacional e internacionalmente sobre aumento da temperatura média, sobre a mudança do regime de chuvas em todo o Brasil, em toda a América do Sul. E essa é uma questão que a gente se preocupa. Nós temos financiado muito poucos projetos na área da água ou na área de qualidade. O último projeto que a gente acabou não financiando, mas fazendo uma intermediação é o programa Mais Água. É um programa que a universidade aqui participa com mais 18 instituições? Mais 9 instituições. Que é um programa financiado pela FINEP, que surgiu lá na Secretaria e hoje não é mais operado pela Secretaria, que é operado hoje pela Fundação, pela FEPAGRO, porque tem muito mais condições de fazer lá o gerenciamento e fazer. Então, foi o último grande projeto financiado pela Secretaria. E aí o meu desafio, né? Esse ano nós recebemos 146 projetos para quase 60 milhões de investimento que nós estamos fazendo diretamente da Secretaria em projetos. São basicamente projetos de inovação. A Secretaria não tem financiado projetos de ciência, tem financiado projetos de inovação. Deixa para o CNPq, deixa para outros órgãos, fomentos, fazer o financiamento da ciência. Nós temos financiado inovação. Então, quase 60 milhões que vão ser investidos esse ano em projetos. Né? Na verdade, geraram quase 150 projetos aprovados, né? E nós não tivemos nenhum projeto que encarasse a questão da água ou que encarasse alguma coisa mesmo que transversal, e muito menos de água com a relação com a saúde humana. Então, os pesquisadores, talvez, não estejam atentos aos editais, ou talvez tenham outras fontes de financiamento, mas não é isso. É que eu acho que é importante colocar o desafio aqui, professor Tundizi e professor João, para que a gente possa não apenas poder financiar, mas criar soluções alternativas para problemas, muitas vezes, são problemas localizados nas nossas municipalidades, que têm lá suas companhias municipais ou na companhia estadual, que a gente possa oferecer, às vezes, soluções de baixo custo para vários problemas que a gente encontra em áreas que, às vezes, são remotas aos grandes centros urbanos, que a gente possa oferecer soluções, né, de compatibilizar a questão da água e envolver a questão da saúde. Infelizmente, os projetos não têm chegado. Talvez a gente precise divulgar mais, divulgar melhor os editais. Talvez não exista falta de recursos, talvez só o foco de colocar esse tema
como um tema importante para o desenvolvimento das regiões. Talvez sensibilizar mais a academia e os programas de pós-graduação, chamando a atenção de que essa questão da água e da saúde humana é uma questão de desenvolvimento, é uma questão de indicadores sociais, é uma indicador de qualidade de vida e que a gente pode e deve, talvez, ter ações mais específicas.